Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Bom, vim trazer outra leitura para vocês e hoje o tema é: diga o nome da pessoa e eu vou falar o porquê do silêncio dela. Então você vai mentalizar uma pessoa, mentaliza o ser de luz, tá? E eu vou contar para você tudinho o que está ocorrendo lá com ele ou ela, o porquê desse silêncio, por que essa pessoa não se comunica. Vamos saber, tá bom? Então, ó, opção número 1, o mago. Vou deixar já até aqui. Opção número 2, essa bruxinha linda. Aqui. Opção número 3. Pode dar pausa no vídeo, fazer a escolha com calma, sem pressão. Eu vou continuar só para o vídeo não ficar tão extenso, mas você pode levar o tempo necessário. Se quiser ouvir as 3 opções, né, que a maioria faz isso, sempre faz uma escolha e escuta a primeira que você escolheu. Aí depois o que você vai fazer não tem problema, mas primeiro escuta a que você escolheu, tá bom? Curte o vídeo para apoiar o crescimento do canal, tá? Deixa aí a tua sugestão de temas, diz o que você tá achando aqui do canal, deixa a tua opinião, tá? Ajuda muito aqui, além de incentivar o trabalho também, eu entendo se vocês estão gostando ou não, qual é o caminho para seguir aqui nesse canal. Então vamos lá. Então você pode ir mentalizando a pessoa, falar o nome dela completo, traz a energia dela para cá. Grupo 1. Quem escolheu o mago. Grupo 1. Vamos saber o porquê do silêncio dessa pessoa. Por que ela não se comunica? Vamos lá. Se trouxe alguém aqui. Eita. Eita! Aqui complicado, meus amores. O que eu vou dizer não é legal, mas eu não posso te enganar. Eu tenho que te passar a realidade do que eu realmente estou vendo aqui. Olha isso, embaixo do deck você tem um 10 de água, tá? Aqui você tem a pessoa, rei de ar. Então, assim, seja homem ou mulher, é a pessoa, tá? Por quê, Cris? O porquê que essa pessoa não se comunica comigo? O porquê desse silêncio? Então, meus amores, aqui é uma pessoa comprometida. Então, das duas, uma. Ou você estava num triângulo amoroso, que está muito claro isso aqui para mim, um triângulo amoroso assumido, onde você sabia que ele ou ela era casado, mas você mantinha esse envolvimento com a pessoa, só que depois ela, pum, sumiu e você não sabe o que aconteceu. E outro grupo, você podia estar se relacionando com essa pessoa e não sabia que essa pessoa era comprometida. Essa pessoa é comprometida, gente. Você estava num triângulo aqui, você não estava sabendo, tá? Tem 2 mulheres, ó, disponíveis aqui. 2 mulheres à disposição. Aqui são cartas, ó, você tem 2, o 2 e o 2, nossa. Aqui são cartas que falam pra gente de escolhas, tá? Escolhas importantes que essa pessoa precisa fazer. Que tipo de escolha é essa? Aqui, escolha entre 2 mulheres, tá? A carta do sacerdote que fala do compromisso dele. E, desculpa, mas ele ama a pessoa que tá com ele ou ela, gente. 2 de água aqui.
É um relacionamento onde tem muita cumplicidade, muita reciprocidade. Não é à toa que ele ou ela está buscando uma renovação para essa relação. Aí você vai me dizer, Cris, mas então por que que essa pessoa se envolveu comigo? Vou ter que tapar aqui, tá? Por causa do YouTube. Duas mulheres à disposição aqui, né? Com as pernas escancaradas aqui. Então, assim, para alguns casos, porque você te conheceu, né? Se interessou. E você, né? Perdão. Você deu uma oportunidade e essa pessoa foi ficar com você. Aqui nesse deck, a carta do sacerdote, ela é bem diferente, né? Você vê que tem uma mulher aqui, ó, sem roupa íntima, se oferecendo para o Papa. Por que que isso está acontecendo? Essa é a carta que fala nesse deck da tentação. Da tentação. Então, ou você ficou em cima dessa pessoa, tentando essa pessoa, seduzindo essa pessoa, né, e sabendo ou não que ela era casada, e por isso que ela foi, que ela se sentiu atraída, tentada, é como se ela não tivesse resistido à tentação. Você foi a tentação da vida dessa pessoa, tá? Então tem uma quedinha por você? Não, tem uma quedona, né? Tem muito desejo. Isso aqui me fala que é muito desejo. A tentação, ela vem a ser o quê? O fruto proibido, né? Nossa, como eu quero me saciar com aquele fruto, mas não posso ter. Sei que não posso ter. É assim, é esse que era o caso dessa pessoa. Mas ela ficou louca quando viu você, tá? Uma tentação. E ela não resistiu. E ela ficou com você. Mas existe um compromisso firmado com solidez, tá? Cumplicidade. Eu vejo até que emocionalmente existe uma segurança, uma reciprocidade, uma estabilidade. É um casamento muito harmônico que essa pessoa mantém e ela não vai deixar esse casamento para trás. Aqui já veio me confirmando, ó. Ele ou ela até pensa em você, tá? Mas ele tá aqui, ó, envolvido com a relação que ele ou ela já mantém. Por que que essa pessoa sumiu? Por que que tá havendo esse silêncio? Essa pessoa, ela tá buscando uma renovação para esse relacionamento. Pode ser que quando você conheceu ele ou ela, eles estavam passando por algum tipo de desafio dentro da relação, tentando superar alguma situação desagradável que estava ocorrendo. Pode ter sido algum problema com o filho, pode ter sido algum esfriamento que ocorreu. Eu vejo que não como casal, assim, entre os dois, não. É aquelas coisas que ocorrem na vida. Vou te dar exemplos, tá? Pode ser um casal muito alinhado, que se ama, mas às vezes a esposa estava passando por algum tipo de tratamento de saúde. Então fica fria sexualmente. E aí ele ou ela conhece você, você é cheia de fogo, aqui você é a tentação. Essa pessoa se envolveu. Mas eu vejo ela tentando recuperar, ela tentando, se for um problema de esfriamento, tentando reacender o desejo da parceira, tá? A pessoa se dedicando. Para outros casos, pode ser algum problema dentro da relação, algo que ocorreu na relação, tá? E que acabou prejudicando a dinâmica do casal. E aí, por conta disso, ele ou ela tá o quê? Se esforçando para levar essa pessoa para sair mais, tá? Meio que ampliar o círculo social, trazer novidade para esse relacionamento, mais interação até com amigos, pode ser para superar um infortúnio que ocorreu, tá? Então eu vejo ele ou ela dedicado em prol de uma renovação dentro da relação que ele ou ela já mantém. Deixou de ter interesse por você? Não, você continua sendo a tentação, tá? Eu vejo que aqui elas estão à disposição. Então, se você estiver à disposição dessa pessoa, eu vejo que mais à frente pode ser até que ela venha te procurar, mas ela não quer pôr em risco algo aqui que é muito importante para ela. E nesse momento ela está focada nisso, tá? É como se em alguns casos ela tivesse até despertado, tá? Para o que estava ocorrendo naquele momento em que ela estava, né, dando essas escapadinhas aí com você e as coisas desandando na casa dela. Então ela acordou e assim, peraí,
Deixa eu tentar recuperar toda essa situação, tá? Eu vejo que ele ou ela tentou manter as duas situações na vida dele ou dela, a carta do triângulo, a carta das opções, tentou manter por algum tempo, mas depois ele viu que precisava priorizar algo. E ele deu prioridade aqui ao relacionamento que ele já tem, ou ao casamento. Então, infelizmente, meus amores, nesse caso aqui, tá? Para quem se conectou, eu não vejo um envolvimento emocional dessa pessoa para contigo. Infelizmente, tá? Eu não posso te enganar, mas eu vejo sim muito desejo, muito interesse, tá? Eu vejo uma química muito gostosa e eu vejo um relacionamento aqui, infelizmente, de oportunidade. Ele viu uma oportunidade de ficar contigo e foi, tá? Mas o coração dele tá lá na relação, o senso de compromisso tá todo envolvido aqui, o senso de responsabilidade e é o que ele quer manter. Então, nesse momento, ele está investindo nisso aqui. Por isso que essa pessoa se calou, é por isso que ela saiu de cena. É por isso que ela tá quieta na dela. Ela tá buscando estratégias para, sabe, manter essa relação, manter a harmonia dentro do relacionamento. É um casal que tá tentando aí ou se reconciliar ou realmente trazer uma nova dinâmica. Pode ser até em prol, eu vejo em prol da família, então pode ser até em prol de filhos, tá? Eles estão se esforçando por eles. Aqui é um casal que se ama, tem que te falar a verdade. Então, assim, ela tá quieta porque ela tá envolvida nisso, tá bom? Como eu vejo alguém que você é uma tentação para ele ou ela é uma pessoa que aproveita a oportunidade, tá? Eu vejo que quando as coisas estiverem mais estáveis aqui, carta de touro, quando estiver mais estável, eu vejo que pode haver realmente uma abertura para que ele possa voltar a interagir contigo, tá? Mas a prioridade nesse momento é isso aqui. Por isso que ele ou ela tá quieto lá. Então, é isso. Para quem escolheu o mago não foi bacana, mas eu tenho que te passar o que está acontecendo. Para quem escolheu aqui essa bruxinha, pensa na pessoa, mentaliza a pessoa, diga o nome da pessoa, o nome completo da pessoa, tá? Traz a energia da pessoa para cá, enquanto eu embaralho as cartas, e vamos saber o porquê do silêncio dessa pessoa. Diga o nome da pessoa 3 vezes, o nome completo, tá? Traz totalmente o rosto dessa pessoa na tua mente. Não vou considerar porque foi quando eu puxei, tá? Se ela tiver que sair, ela sai de novo. Se pular embaralhando, aí eu considero. Olha, aqui nesse caso, eu vejo que é alguém que está preso a algum tipo de compromisso que envolve estabilidade, tá? Então, aí tem que ver. Pode ser sim aqui também um caso de uma pessoa comprometida, ó,
presa num compromisso, por isso que não vem até você. Aqui você vem representada pela Rainha de Fogo, independente de você ser homem ou mulher, tá? Aqui é você. Mas aqui existem outros fatores. Pode ser preso num compromisso, mas para outros casos essa pessoa está na dela, essa pessoa está silenciada no momento, porque ela está focada aqui, pode ser na reconstrução de algo. Para ela é muito importante a estabilidade financeira, tá? Eu vejo que é alguém que pode até não estar tendo pena de si mesmo, né? Tá se dedicando, tá ainda assim, digamos que aos limites, tá? Tá se sacrificando literalmente em prol de um objetivo que ele ou ela visa como algo que vai gerar estabilidade. Então, alguém que está focado muito no dinheiro, na profissão, no trabalho, tá numa fase de muitos sacrifícios e privações, acha que não é o certo te procurar, tá louco de vontade, de ir até você. Eu vejo que pensa muito em você. Aqui é alguém que pensa muito em você. E aqui, se você observar, ele tá aqui de olho na menina e escondido atrás das folhagens, tá? A menina não percebe a presença dele. Então eu vejo que é alguém que pode te acompanhar, que tem uma filmadora, pode ser até te acompanhar nas redes sociais, ou buscar notícias, né, da sua pessoa, o que você tem feito. De alguma forma ele ou ela te acompanha. Mas pode ser que você não note, tá? Você não perceba o quanto que ele ou ela fica de olho em você, tentando saber da sua vida. Eu vejo até que ele tem informações sim sobre a sua vida. E aqui é alguém que pensa muito em você, pensa numa estratégia para deixar para trás essa fase crítica, essa fase difícil. Aqui, se essa limitação toda envolve assim, problema financeiro, muita restrição financeira, é como se fosse uma pessoa que acredita que não tem assim condições, tá, de manter uma relação contigo por conta disso. Pode ser um exemplo, alguém que não está tendo dinheiro para te chamar para sair, tá? Ou se você chamou essa pessoa para morar junto e ela sumiu, é porque ela não tem condição de manter um relacionamento sério com ninguém. Houve alguma coisa aí que trouxe um grande sacrifício, pode ter sido algo que ele ou ela nem esperava. Pode ser alguém muito certinho, muito equilibradinho na vida, tinha as continhas em dia e de repente houve alguma coisa que tirou tudo dos eixos. Ele tá tentando aí respirar nesse momento e tá difícil, tá? Então eu vejo que na cabeça dele ou dela aqui, ele acha que não é o certo te procurar, tá? Não acha que é como se em alguns casos não tivesse condições de ter você na vida dele ou dela. Então, para alguns casos pode ser a questão do financeiro, se privando de viver um relacionamento contigo, viver algo contigo, enquanto não tiver o equilíbrio, a estabilidade nas finanças. Para outros casos, pode estar associado a um outro relacionamento que ele ou ela mantenha, tá? E que pode estar passando por uma crise, é um relacionamento sacrificante, ele está doido para sair. Nesse caso aqui, ele está doido para sair desse relacionamento, se for outro relacionamento, e ficar com você. Mas aqui ele acredita que não pode nesse momento, tá? Ele acredita que não pode porque vai comprometer a estabilidade. E aqui é alguém que é muito apegado a essa questão de finanças aí, tá? É alguém muito apegado a patrimônio, a dinheiro, essas coisas. Só fica bem quando a parte financeira tá boa. Então, se não tá legal financeiramente, vejo que é uma pessoa que não fica bem e ele não é uma boa companhia para ninguém. Então, pode ser até por isso que ele esteja te poupando da companhia dele nesse momento, nessa fase difícil, tá? Aquela coisa do admiro, vejo a distância, sonho com essa pessoa, mas deixa eu juntar aqui, né? Uns quaraminguás na poupança até conseguir ter condições de oferecer o que essa pessoa merece. Você vem aqui como uma rainha, tá? Então, alguém que realmente te vê de uma maneira muito positiva, te vê como uma pessoa independente, forte, lutadora. Aqui pode ter divergência de condição financeira. De repente você tem uma condição financeira melhor que a dele, apesar dele, né? Ele não é qualquer coisa ali também, não. É que ele gosta de muito. Pode ser que ele te veja realmente, pode ser uma mulher muito bonita, muito envolvente aqui. Você pode ter outras opções. Então, ele ou ela acredita que precisa fazer a diferença, precisa mostrar que veio e ele não está em condições desse momento. Pode ser que quando você conheceu ele tinha algum patrimônio, tá?
E aconteceu alguma coisa no meio do caminho e ele não quer expor isso para você, tá? Expor a condição real da vida dele hoje em dia. Então ele prefere o quê? Se afastar, apesar de ser algo muito sacrificante para ele ou ela, ele prefere se afastar e aí fica remoendo toda essa situação, acredita que não pode viver essa relação contigo, mas gostaria, tá? Gostaria de estar com você. Então tem esse caso aqui. E para outros casos, é isso. Para outros casos aqui, se não é um caso de uma pessoa casada ou de uma pessoa que está com um problema financeiro, por isso que não assume uma relação contigo, não te procura, pode ser que ele tenha tido estabilidade contigo, né? E aí ele saiu da sua vida. Pode ser isso, uma pessoa que nunca te esqueceu, que gostaria de estar contigo, mas assim, não vê meios de novamente fazer parte da tua vida ou de meios de se reaproximar, tá? Essa pessoa sofre, essa carta aqui me fala realmente de algo sacrificante. Me fala também para alguns casos de alguém que está apanhando muito da vida, tá? Alguém que está carregando um fardo. Por que está carregando um fardo? Por estar distante, ó, de você. Para alguns casos aqui é isso. Tá? Ele está buscando estabilidade financeira e acredita que realmente não pode estar contigo nesse momento. Ele pode ter errado contigo, ter se afastado de você. Agora não sente que tem uma abertura para voltar atrás. Para alguns casos é isso que está rolando aqui, tá? Então, em todos os casos que vieram parar nessa opção, aqui a pessoa acredita que não pode estar contigo, mas isso é uma coisa que só existe na cabeça dela. Ela botou na mente, ela estabeleceu um limite, tá? Ela estabeleceu uma condição para fazer parte da tua vida. É como se ela não pudesse chegar de mãos vazias. É como se ela tivesse que ter alguma estabilidade. Ela tá lutando, mas aqui, ó, a vida tá castigando essa pessoa. Tudo tá muito difícil para ela, tá? O processo não é tão acelerado como ela gostaria, mesmo ela dando aqui a última gota de sangue para fazer as coisas acontecerem. Então, aqui é alguém que não se sente pronto para estar contigo, tá bom? Essa que é a pessoa que veio parar aqui. Por que essa pessoa está em silêncio? Porque a vida dela não tá fácil e ela não tá sabendo lidar com o momento, tá? Então, para alguns, ela tá te poupando, né, de estar, digamos que, sofrendo ao lado dela. Para outros casos, ela fica na dela porque não quer que você veja essa realidade. Ó, terceira opção. Essa feiticeira. Vamos saber o porquê do silêncio dessa pessoa. Pensa na pessoa, diz o nome da pessoa 3 vezes. Traz o rosto dessa pessoa na tua mente. Pergunta você aí, faz a pergunta para ela. Por que desse silêncio? Fala o nome dela e pergunta. Eita, que essa pessoa gosta de você demais, hein? Por que essa pessoa está em silêncio? Essa pessoa gosta muito de você. Muito, muito, muito. Mas ela tem uma trava emocional ali, né? Aqui é alguém que tem uma trava emocional. E morre de medo de viver uma desilusão amorosa, tá?
Aqui é um alguém que carrega fardos desnecessários. É um alguém que tem muita dificuldade para desfazer os nós emocionais e se desligar de lembranças ligadas a experiências do passado, lembranças negativas. Parece que é um alguém que está carregando aí, sem necessidade, uma bagagem pesada, né? É como se ele ou ela... É como se fosse mais ou menos assim. Eu não quero esquecer o que eu passei nas outras relações, porque se eu esquecer, eu vou cair de novo numa desilusão. Então, eu prefiro lembrar tudo que eu passei para que eu não caia de novo, para eu estar atento. Mas ele não percebe que ele fica carregando essas lembranças aí, fica reverberando isso o tempo todo. Isso faz com que a ferida não feche, tá? Então, é um alguém aqui que está cheio de conflitos emocionais, carregando fardos desnecessários. Tem hora que essa pessoa se fecha porque ela mesma não sabe lidar com o emocional dela. É um alguém que projetou algo assim muito grandioso com relação a você. Eu vejo que é um alguém que criou expectativas. Aqui é um alguém que sentiu algo por você extremamente forte, me fala de uma paixão muito forte, mas me fala também de um sentimento que é muito mais profundo, é aquela coisa do gostar por gostar. Aqui não foi uma pessoa, tem atração? Tem, mas aqui é uma pessoa que quando te olhou, bateu aquela química no primeiro momento, tá? Mas não foi assim uma questão de desejo, de atração, não. Aqui foi uma coisa de olhar e gamar, né? E gostar realmente. Aqui tem um sentimento importante. Tem um sentimento muito forte. É muito aquele gostar por gostar. Eu gosto de você, gosto da sua essência, eu gosto de quem você é. Né? Eu gosto até dos seus defeitos, mas eu tenho um pouco de medo de gostar de você. Então eu me privo de viver a experiência num todo. Porque no fundo, eu tenho tanto sentimento que eu não sei o que fazer com ele. É um alguém também que pode estar numa fase da vida aonde se dedica a duas coisas, né? Pode estar aí muito focado em algo, pode ser uma formação, uma profissão que está exigindo muito dele ou dela, é algo que demanda muita energia, mas ele vê que nesse caminho existe um potencial de sucesso, então se dedica bastante, e aí parece que muitas vezes foca somente no lado profissional para não olhar para esse lado emocional, porque tá com medo de sofrer uma grande decepção. Só que contigo, para ele ou ela, é muito mais forte a decepção. Por quê, Cris? Porque o que ele sente por você, ele não sentiu pelas outras pessoas. E aí essa pessoa pensa, se doeu tanto com as outras pessoas que eu apenas esperava delas, lealdade, tinha carinho e tudo mais, imagina com essa pessoa por quem eu estou nutrindo tanto sentimento, tá? Eu vejo também que é uma pessoa um pouquinho orgulhosa e isso dificulta um pouco as coisas. Eu vejo que ele ou ela muitas vezes toma decisões de forma precipitada, tá? Seja movido pelo ego, tá? Ou seja movido pelo impulso. Que é como eu falei, quando toca no emocional, muitas vezes essa pessoa se sabota. Muitas vezes ela toma decisões contra ela própria, tá? E se priva, se restringe de viver o melhor aí, né? Digamos que o suprassumo da vida emocional por conta de medos, por conta de travas, por conta de bloqueios. É o que eu vejo aqui. Então eu não sei o que rolou com vocês aí ultimamente, tá? Mas mostra que ela se sentiu ou atacada por algo que você fez ou disse, tá? Ou foi pelo próprio sentimento que ele ou ela nutre. Se você botou essa pessoa na parede, porque aqui tem muito uma coisa de decisão, e cobrou uma decisão por parte dela, ela não se sente pronta porque algo que envolve essa decisão que você cobrou ou que o próprio relacionamento pediu, né? Que às vezes é o relacionamento, né? A dinâmica do relacionamento pede uma decisão, pede uma escolha, pede um posicionamento. Então, se foi o que ocorreu entre vocês, eu vejo que ela travou. É só por isso que ela está em silêncio, tá? É só por isso que ela está em silêncio. Ela travou. Por quê? Porque ela tem medos, ela tem muito medo de se desiludir. Ela tem muito medo de apostar alto em você e se arrebentar.
ela tem muito medo de projetar algo assim, porque ela sonha contigo, essa pessoa, tá? Ela tem realmente muito sentimento e ela tá com muito medo. É como eu falei, ó, ela precisa, para muitos casos aí, deixar para trás mágoas, ressentimentos, esquecer as experiências passadas, tá? Entender que isso é necessário para que ela possa realmente conseguir se entregar no todo. Senão aqui é alguém que vai estar sempre se sabotando dentro das relações. E eu vejo que nesse momento ele optou por focar mais em algo profissional para desviar o foco, tá? Porque ele está um pouco indeciso, não sabe muito bem o que fazer, ou não sabe que escolha, ou que postura assumir, tá? Que decisão tomar, se você botou ele aí na parede em algum ponto, tá bom? Ou se foi a relação que pediu um posicionamento, ele não sabe o que fazer. Então, sabe aquela pessoa que fica na dela para tentar entender, tentar até calcular o próximo passo, mas tudo que ele pensa com relação a esse relacionamento de vocês, ou a relação que ele quer ter com vocês, na mesma linha de pensamento vem, tá? Essas questões do passado, vem todos esses fardos e isso confunde a cabecinha dele ou dela. Então é por isso que é muito difícil para ele ou ela tomar uma decisão aqui, porque ele pensa, é como se não saísse do lugar, ele fica travado, tá? Quando o assunto é o emocional, é por conta das feridas que ele traz aí de outras relações. Aqui tem uma energia muito forte de Netuno, tá? A gente pode estar falando aí de um pisciano, de um geminiano, de um leonino. São os signos mais fortes que a gente tem aqui, tá bom? Mas não precisa ser, tá? A pessoa ser desse signo. Eu só estou mencionando que pode ser confirmação para alguém. Enfim, por que que essa pessoa está em silêncio? Que eles me falam o motivo do silêncio dessa pessoa. Travou. Travou que está gostando muito de você, mas tem muitos meios e é um alguém que se medos e é um alguém que se sabota demais ali, tá bom? Principalmente se você botou na parede, pediu algum tipo de decisão, impôs alguma coisa e essa pessoa trava, tá? Mas não é o fim, não. Assim, eu vejo que essa pessoa gosta de você, continua gostando, tem muito sentimento, provavelmente vai te procurar. É só, acho que uma fase ali ela tá tentando entender alguma coisa que fica confusa na cabeça dela porque vem. É como se fosse assim, na mesma linha de pensamento com relação ao que ela quer contigo, estão os medos, tá, as experiências vividas, as feridas abertas, os nós emocionais. Essa pessoa tá carregando uma salada aí a nível emocional e isso se torna um peso que acaba até complicando realmente, atrapalhando, obstruindo, né, o raciocínio, assim, ela não consegue chegar a uma conclusão com relação a isso, porque ela fica toda confusa. Então, por isso é mais fácil para ela não pensar nisso e focar no trabalho, porque aí ela consegue se concentrar, tá? Quando ela foca no emocional, fica pesado demais. Eu vejo que pode até ser alguém que tem problemas no trabalho quando começa a pensar muito na parte emocional, porque ele fica todo complicado, ele tem feridas emocionais ali, ele ou ela, tá, que precisam ser trabalhadas, precisam ser curadas na realidade, tá bom? Beijo no coração, fique na paz e até a próxima leitura. Tchau, tchau.